prontos? Estamos prontos para começar? Leia o título da mensagem de hoje, por favor. O jejum que promove compaixão. Mas, pastor, hoje é o último dia do jejum e oração? Não, eventualmente você vai continuar jejuando. Não é? Tiveram irmãos que disseram para mim, não, a partir de agora eu vou jejuar 40 dias com água. Né? Teve gente que falou, pastor, estende o jejum, estou me sentindo tão mais magro, tão mais bonito, tão mais esbelto. Não, o jejum termina hoje porque era o propósito de começar e terminar. Mas foram várias palavras sobre jejum e hoje eu pretendo encerrar esse assunto jejum para voltar mais na frente depois com esse mesmo tema, ou ano que vem. Mas eu sei que alguns irmãos que foram chamados a fazer esse jejum público, essa convocação solene, que eu vi na Bíblia várias vezes o povo de Deus chamando a nação, a igreja para orar e jejuar, me inspirei neles e fiz isso, e o ano que vem tem de novo. Diz a pessoa que está falando assim, se você não jejuou esse ano, cria coragem, amado. Fala para ele, cria coragem. Faça essa experiência. Quantos jejuaram pela primeira vez esse ano aí? Teve alguém que jejuou a primeira vez, 21 dias? Aí, ó. Vocês sobreviveram? Amém? Estão vivos? Então, o que eu estou ensinando? O que eu estou falando? O que eu estou promovendo? Uma igreja que jejua, que ora, que passa períodos prolongados na presença de Deus, porque isso é o que Deus deseja. Amém? E você já descobriu que o jejum promove compaixão. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 3, está fazendo uma pergunta. Eles estão dizendo assim, Deus, por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Repita, por favor. Esse povo aqui está passando por uma situação. Eles fizeram um jejum e Deus não viu. É como se Deus tivesse fechado os olhos para aquele jejum. Por que alguns jejuns Deus recebe? Por que alguns jejuns Deus não recebe? Da mesma forma, algumas orações são respondidas e outras orações parecem não sê-las. Por quê? E, basicamente, eu quero começar pela definição de jejum. Jejum, quantos sabem, não sei se você sabe, é uma abstinência total ou parcial. Repita, total ou parcial de alimentos. De alimentos. Se o médico falar para você assim, você vai ter que jejuar por conta da sua cirurgia de vesícula, não adianta você falar assim, eu vou cortar a televisão, eu vou cortar o Facebook, porque ele não está falando de jejum dessas coisas. Amém? Isso pode até ser considerado jejum pela parte da abstinência, da abstenção. Mas quando eu falo jejum, eu tenho que cortar alimentos. Em outras palavras, eu vou passar fome. E é isso que acontece quando eu jejuo, eu sinto a abstenção, a abstinência no meu próprio físico. Agora, por quanto tempo? É por um período determinado. Diga período, definido, determinado, com um propósito específico. Eu vou emagrecer. Esse é um propósito físico. Se você está fazendo um jejum com propósito físico, o nome disso é dieta. Ah, que igreja que sabe. Dieta. Agora, quando o objetivo é espiritual, aí tem uma definição de jejum que eu gosto muito, é perder, tirar algo bom para alcançar e ganhar algo melhor. Repita isso. Jejum é tirar algo bom para receber algo muito melhor. Você sabe que jejum é praticado em toda a história da humanidade? Há registros milenares de jejum em várias nações, épocas, culturas e religião. Então, é uma história clássica que um cara sentou no avião do lado de uma pessoa e ofereceram o serviço de bordo para ele. E ele falou, não, eu não vou me alimentar. Aí o cara que estava do lado falou assim, mas você está fazendo jejum? Você está fazendo? Tô. Que legal, de que igreja você é? Ele falou, sou satanista. Até satanista jejua. Então, quando a finalidade é espiritual, ou medicinal, ou qualquer que seja o motivo do jejum, traz e produz no seu organismo enormes benefícios. Enormes benefícios. Porque o jejum, ele produz
tanto físico quanto espiritual, uma palavra que eu gosto muito, chama desintoxicação. Repare que eu falei que se não é desintoxicação, não é tóxico. Amém? Culto também é aula de português. É desintoxicação. A gente às vezes fica intoxicado dos alimentos. Falei aqui nas 3 semanas, você já sabe qual é a quantidade de tinta que a gente ingere nos refrigerantes, nas comidas enlatadas, nos hambúrgueres e junk foods da vida. Durante um ano a gente consome 2 quilos de tinta. Precisa desintoxicar, não precisa não? Fumaça, intoxica. Uma série de coisas. Programas de televisão intoxicam a alma, a gente fica lembrando daquilo. Por isso que eu aconselho ninguém a assistir filme de terror, porque aquilo tem um alto grau de intoxicação. Intoxica a casa toda, fica o ambiente carregado de demônio. Isso a gente sabe, entende, e volta e meia nós precisamos desintoxicar. E o jejum produz essa desintoxicação. Quando você começa o jejum, o fato de o organismo não estar se alimentando de novos nutrientes, ele vai se alimentar dos velhos nutrientes que estão armazenados dentro de você, normalmente nessa região abdominal. Tá certo? E ali fica aquelas gordurinhas armazenadas para que quando você passe fome, você não morra imediatamente. Você vai ter um longo período de alimentação por conta de ter essa gordurinha em excesso, dando nutrientes para você. Só que estão carregados de toxinas. Quando você para de ingerir alimentos novos, você vai bater lá. E quando você bate lá, eu vou contar uma experiência para você. Eu usei droga há 10 anos. Todas elas. Do A ao Z. Todas que tinham disponível na minha época. Primeiro jejum prolongado que eu fiz, podia me internar de tão mal que eu fiquei. Por quê? Foi bater lá, naquelas toxinas armazenadas durante anos. Fiquei completamente doente. Mas Deus me desintoxicou. Diga glória a Deus, aleluia. Estou completamente desintoxicado, mas é óbvio que no dia a dia a gente respira fumaça, a gente come tinta, a gente come comida estragada, a gente come junk food. Sim, amém? Amém? Não, amém. Mas eu não quero falar de dieta. Eu não vim aqui falar sobre os benefícios físicos do jejum. Eu vim, muito embora eles existam, eu vim falar do jejum que agrada a Deus. Eu quero falar de um jejum que espiritualmente coloca você num lugar que, se você não tivesse feito, você não traria. Já que você fez, Deus colocou você numa situação que o jejum te possibilita. É o enfoque bíblico do jejum. Agora, eu sei que muitas pessoas não jejuam por vários motivos. Primeiro, elas não conhecem esse princípio. Não foram ensinadas a jejuar. Ou aprenderam distorcidamente o que significa um jejum na vida espiritual da pessoa. Ela sabe muito sobre oração. Ela sabe até orar, mas jejuar não. E a combinação do jejum com oração é uma poderosíssima. Você vai aprender hoje. E alguns receberam um ensino distorcido do jejum. Eu pretendo hoje trazer o jejum para o padrão bíblico. Amém? E esse jejum no padrão bíblico possui características que são importantíssimas na vida espiritual de alguém que quer crescer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer crescer espiritualmente? Mas diz um amém bem forte, só para falar. Amém. Você quer crescer. Você está testando isso, você está afirmando isso. Eu quero crescer. Então, preste atenção. Você vai ter que aprender a jejuar. E vamos prestar atenção aqui no jejum bíblico. Eu vou trazer alguns exemplos de jejum, amém? Primeira vez que a palavra jejum aparece na Bíblia e aí acontece um mandamento, está aqui em Levíticos 23, 26 a 32. O Eterno disse a Moisés, o dia 10 do 7º mês, qual que é o 7º mês? Qual que é o 7º mês? Julho. Então, dia 10 de julho, presta atenção, será o dia da expiação. O que é expiação? Perdão. Diga, expiação é perdão. Então, Deus está estabelecendo em Israel um dia para o perdão. Perdão de quê? Pecados. Israel tinha que jejuar um dia pelo pecado. Então, se ele tivesse cometido pecado o ano inteiro, presta atenção, no dia deste
jejum aqui, os pecados dele iam ser perdoados. Olha que coisa boa se a gente tivesse. Não é? Você podia pecar o ano inteiro. Uma vez por ano você chega e diz, Deus, ok, eu vou fazer minha expiação pelo pecado, então organizem uma reunião sagrada. Jejuem e ofereçam uma oferta preparada no fogo e dedicada ao Eterno. Não trabalhem nesse dia, porque é dia em que se fará expiação, propiciação, perdão por vocês diante do Eterno. Leia comigo. Quem não jejuar nesse dia terá de ser eliminado no meio do povo. Diga amém. É Deus falando com o povo. É. Quem não jejuar, faz assim, ó. Eliminado. Eliminado. Eu mesmo vou eliminar aquele que trabalhar nesse dia. É um sábado de descanso absoluto. Um dia de jejum. Guardem o sábado desde o entardecer do dia 9 até o entardecer do dia seguinte. O jejum ia começar às 6 horas da tarde, o entardecer, o crepúsculo, não é? O pôr do sol. Eles iam parar de se alimentar na sexta-feira, mas na verdade não é o sábado absoluto, é um dia. Dia 10. O dia 10 cai sábado, cai sexta, cai domingo, cai sexta. E ele está considerando aquilo com o mesmo poder de um sábado, o sabá. E aqui ele está dizendo assim, vocês vão jejuar de 6 horas da tarde de um dia até 6 horas da tarde do outro dia. Quem não jejuar, morre. Por que morre? Porque o salário do pecado, repita, é a morte. Isso é profético. Eles já estavam mortos nos seus pecados e delitos. E é o descumprimento, a desobediência desse princípio ia trazer como consequência algo que já estava acontecendo. Eles já estavam mortos. Porque quem está vivo teme a Deus. Quem já morreu não teme a Deus. E aí eu vou continuar a minha jornada bíblica. Comecei aí em Levíticos. E aí eu vou apresentar para vocês 2 jejuns especiais. Na verdade 3, porque Moisés fez isso 2 vezes. Moisés e Elias jejuaram 40 dias sem água. Pelo amor de Deus, isso não é possível naturalmente. Ninguém, absolutamente ninguém, vai sobreviver um jejum desse. Agora, se você olhar as condições em que esses jejuns foram feitos, Moisés estava em cima do monte, na presença gloriosa de Deus. Deus ia permitir que ele morresse ali? Não, quem estava sendo o alimento e a água dele? O próprio Deus. Moisés foi 2 vezes subir ao monte, 2 vezes ele ficou 40 dias lá, não levou água, não levou comida, não comeu, não precisou comer. É um jejum? É. Agora, Elias acordou, estava deprê, estava lá, o rio tinha secado, o anjo acordou ele, fez um pão para ele e falou, vai. Com este pão, ele caminhou 40 dias no deserto. Você vai prestar atenção nesse 40, ele é simbólico também. Outro jejum especial, tá certo? É o jejum de consagração. Escreva aí. É o voto do nazireado. Era uma abstinência, o jejum de tudo relacionado à uva. Vinho, vinagre, suco, uva passa. Qualquer coisa relacionada à uva, ele não podia ingerir. Ele também não podia cortar o cabelo. Eu estou desconfiado que tem algumas irmãs que estão fazendo esse voto. Não é? E irmãos também. Ele não podia aproximar de morto. Essa parte aqui eu fiz um jejum. Falava lá em casa, morreu fulano, morreu cicrano. Eu falava, mamãe, assim, mas não vou nem de jeito nenhum. Diga lá ao corpo que eu estou aqui me solidarizando, não é, com este momento, mas não vou. E não ia. Não fui de avô, não fui de avó, não ia. Bati o pé nesse negócio. Aí, alguns anos atrás, o pastor Júnior, quando escutou essa história, falou, quando tiver algum serviço público na igreja, você vai ser a pessoa que vai dar a palavra. Né? Então, eu quebrei esse paradigma e fui o palestrante dessa situação aí, que é uma situação bastante interessante. E eles não podiam se aproximar de moço. Tem 2 irmãos na Bíblia que jejuaram assim. Sansão e João Batista.
Todos os dois eram nazireus. Quanto tempo durava esse jejum aí? Enquanto durasse o voto. No dia que ele cortou o cabelo, acabou o voto de nazireado de... Agora, João Batista foi a vida toda também até morrer. Outro exemplo de jejum na Bíblia é um jejum de arrependimento. O sujeito cometeu um pecado, passou por uma situação em que ele ficou muito mal pelo aquilo que ele fez, ficou intoxicado pela culpa, pelo remorso, pelas consequências que muitas vezes acontecem quando a gente faz algo errado. Então ele produziu um jejum. Samuel e o povo jejuaram em Mispa como um sinal de arrependimento de seus pecados. Várias vezes, eu trouxe só esse exemplo, e não vou esgotar o assunto, é muita coisa. Mas esse exemplo aqui é um sinal de jejum em que o povo inteiro, arrependido dos seus pecados, estavam fazendo esse jejum. O propósito era esse. Davi vai inaugurar um jejum de luto, como expressão de dor, quando ele soube da morte de Saul e Jonatas. Jonatas era o seu melhor amigo, Saul era o rei de Israel. Quando ele soube a notícia que eles haviam morrido, Davi decidiu jejuar o dia inteiro. Chegou a hora da refeição, o café da manhã ele não quis, chegou a hora do almoço ele não quis, e ele foi só se alimentar de noite. Passou o dia inteiro jejuando pela morte de Saul, de Jonatas, e depois ele fez a mesma coisa quando Abner morreu. Outro jejum que a gente vê na Bíblia, o jejum quando há uma grave situação e, por conta disso, risco de vida. Risco de vida. A pessoa está na iminência da morte. A pessoa está gravemente enferma. Você vai ver no Velho Testamento, Davi jejuando em favor da criança que foi gerada do seu relacionamento com Betseba. E a criança já nasce muito mal. Davi, a partir do momento que ela soube que essa criança estava mal, à beira da morte, Davi começou um jejum. E ele ficou 7 dias jejuando por essa criança, até que ele teve a notícia que a criança morreu. Quando a criança morreu, ele se levantou, penteou o cabelo, ele ficou 7 dias num lugar, só tomando água, em jejum, por causa dessa situação. Risco de vida, ou eminência de algo muito grave que teria como implicação vida. O rei Jeosafá estava cercado por 3 exércitos poderosíssimos, dizendo: nós vamos invadir você. Amanhã você vai estar morto. E ele imediatamente apregoou um jejum à nação inteira, e eles pedem a Deus, e Deus manda o anjo da morte lá. Quando ele vai lá, só ficou os despojos. Deus eliminou os inimigos por conta desse jejum que o rei Josafá apregoou. Esther, aquela princesa hebreia, que virou princesa do Império Persa, ela fez um jejum quando soube que iam ser dizimadas, ela e a nação de Israel inteira, sem água, 3 dias. E ela foi falar com o rei. Se o rei não estendesse o cetro para ela, ela morreria. Mas o rei, pela graça de Deus, estendeu o cetro, perguntou para ela o que ela queria. E ela disse: tem um rapaz aí que está querendo exterminar meu povo. E Deus deu graça à nação de Israel. Ninguém foi dizimado. E aquele que construiu a forca para matar o tio dela, ele morreu na forca no lugar. 3 dias sem água. O mesmo jejum de Nínive. Há um jejum também na Bíblia por proteção. Esdras proclamou um jejum pedindo uma viagem segura para ele, para os filhos e todos os bens. Esse jejum aqui me parece ter uma amplitude maior. Ele promove a proteção para uma viagem, tá certo? Mas não só para ele, para os filhos também, e também para todos os bens. Há um outro jejum que é diante de enfermidade. Todas as vezes que os seus amados irmãos de Israel estavam enfermos, Davi jejuava e orava pelos enfermos. No Salmo 35, Davi está falando assim: eu jejuei por esse povo, e hoje, quando eu estou passando por essa situação aqui de dificuldade, esse povo ri de mim. Davi tinha esse coração compassivo. Existia uma compaixão no jejum dele de orar até por gente que no futuro ia falar mal dele, mas ele pagou esse preço. E o jejum da intercessão, você vai ver isso em Daniel o tempo todo, orando por Jerusalém, orando pelo povo, orando pelos seus filhos espirituais. E Daniel, no capítulo 10, no versículo 2, ele vai fazer o famoso jejum de 21 dias. E aqui eu quero que você preste atenção. Naquela ocasião, eu, Daniel,
Passei 3 semanas fazendo o quê? Chorando. Amados, teve um caso específico nesse jejum aí que eu chorei. Eu fui comprar uma pizza para os meus filhos. Aquela pizza de queijo com pepperoni, feita no forno a lenha. E eu fui lá pedir a pizza, a mulher falou assim, abre aí para ver se é essa mesmo. Quando eu abri, o cheiro parecia de cebola, porque os olhos começaram a lacrimejar, comecei a chorar. Eu chorei algumas vezes. Jejum faz a gente chorar, amado. Fácil. Fácil. Cheiro de café. Cheiro de picanha. Chorei algumas vezes andando perto da minha casa, porque eu falava, esse aqui está comendo bife com batata frita. O meu nariz estava igual nariz de rato. Eu identificava o menu de cada casa. E as lágrimas, ó. Oh, Deus. O jejum promove choro, quebrantamento. Deixa o cara humilde e raivoso às vezes. Quantos rosnaram durante esse período de jejum? Levanta a mão só para a gente ver que eu não estou sozinho. Aí, repita comigo, eu não sou cachorro não. Aí então ele passou 3 semanas o quê? Chorando. Não comi nada saboroso. Aqui vai pudim do seu Isaías. Vai sorvete de raisin rum. Rum raisin. Häagen-Dazs. Comeu nada disso. Nada. Além disso, ele não comeu carne nem tomou vinho. E não usei nenhuma essência aromática. Ele não passou perfume. Tiveram irmãs aqui que eu escutei e eu achei fantástico. Que falou, não vou passar maquiagem. Glória a Deus. Jejum de Daniel. Amém? Tremendo. Eu não vou passar maquiagem, não vou passar perfume. Até se passarem, diga, 3 semanas. Foi o tempo que ele determinou. Agora vamos para o Novo Testamento? Eu comecei lendo a minha parte do Velho Testamento com uma imposição de Deus, é um mandamento. Eles eram obrigados a jejuar. Quem não jejuasse ia jejuar eternamente. Tá certo? Quantos estão entendendo? Amém? Porque era obrigatório. Hoje, é obrigado a jejuar? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. É obrigado? Não! Não! Esse jejum obrigatório de 21 dias. Esse jejum de um dia só não é obrigatório, como não é obrigatório esse jejum que o pastor Rui inventou. O pastor Rui inventou? Não. E eu só quero fazer uma observação. No Velho Testamento está dando indicação de que quando a gente jejua, a gente vai ter algo especial, a gente vai ter consagração, a gente vai ter arrependimento, a gente vai ter luto, a gente vai ter risco de vida, proteção, enfermidade, intercessão, tudo isso sob o ponto de vista de Deus. Porque o jejum amplia, libera a visão para isso. Amém? No Novo Testamento, então, já que você está dizendo que não é obrigatório jejuar, mas preste atenção que no Novo não é obrigatório, mas existe uma direção para que isso aconteça. Não vou ter um dia específico mais. Mas quando o pastor, o líder, a mãe, o pai fala assim, precisamos jejuar, família, nós temos uma indicação de que precisamos jejuar sim. Amém? E aí você vai ver Jesus nascer, tá certo? E ele é levado ao 8º dia no templo. Para que levaram Jesus no 8º dia do templo? Para se consagrar. Jesus foi consagrado ao 8º dia segundo a lei judaica. É a lei da consagração. Todos os machos, ao 8º dia, eles iam ser cortados a carne do prepúcio, ou seja, iam fazer a circuncisão, e lá ele encontrou uma mulher chamada Ana. Olha o que essa Ana fazia. Ela não saía do templo orando e jejuando frequentemente. Qual era a frequência do jejum dela? Constante. E ela, por conta de ter essa vida de adoração e de jejum, ela pegou Jesus. Ela viu o Messias. Ela e um outro ancião
que estava prestes a morrer, e a oração dele, Senhor, não quero morrer sem ver o Messias. Esse também teve essa graça. Outra coisa que eles jejuavam no Novo Testamento, era para quando alguém ia ser enviado para o ministério. Ano passado, os pastores que foram ordenados aqui, eu pedi que eles fizessem esse jejum de 21 dias de preparação. Porque você vai ver Paulo e Barnabé sendo enviados ao ministério, e antes eles oraram e jejuaram. Eles só foram para a missão. Vamos supor que em março eles estão querendo ir para o Haiti de novo. Então os amados que estão querendo ir para o Haiti, estão indo numa missão, eles devem, a serviço dessa missão, incluir nisso uma preparação, que é um jejum. Depois o povo orou, impuseram as mãos e os enviaram. Agora eu vou chegar em Jesus. Mateus 4, versículo 1, leia comigo. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Leia esse versículo mais uma vez, por favor. É umas coisas na Bíblia que são difíceis de entender. Está aqui um versículo, exemplo clássico disso. Jesus foi levado para o deserto, um lugar que não tem água, não tem ar-condicionado, não tem chapinha, não tem Facebook, não tem nada disso. Você lá morreria. Morreria. E ele é levado por quem para lá? Quem tem um amigo desse precisa de inimigo, não? Eu vou ser levado pelo deserto para ser tentado. Isso parece coisa de amigo? Não. Mas Deus sabe o que nós precisamos na medida certa. E ele leva Jesus para ser tentado pelo diabo. E o diabo vai falar com ele. E o diabo vai tratar com ele. O diabo vai querer se impor a ele. Agora, a preparação para essa batalha, para esse duelo, para essa luta espiritual, se chama jejum. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esse jejum eu não vou categorizar ele como um jejum especial de água e comida, porque ele teve fome. Repare que ele não teve sede. Se ele não teve sede, logo eu posso concluir que Jesus ingeriu água e só não comeu. Eu quero lembrar você que muitas vezes o Espírito Santo, que é o nosso amigo, nosso conselheiro, ele vai colocar você diante de guerras espirituais. Por quê? Porque ele quer que você vença essas batalhas. O objetivo de levar você para o deserto, te tratar, te colocar diante do diabo, é fazer você vencer essa situação. Se você não enfrentar o inimigo, você não vence. Tem muitas áreas da sua vida que você não venceu ainda, porque você não enfrentou com as armas que você deveria enfrentar. Porque quando o Espírito Santo tentou te levar, você disse, não estou pronto. E por que você não está pronto? Porque você não jejua e ora. E quando você aprende essa prática, o Espírito Santo quer te levar lá para você triunfar. É um jejum triunfalista. É um jejum que te coloca num lugar em que você, só declarar a palavra de Deus, você obtém essa vitória. Por quê? Que muitas vezes eu não quero ir a essas batalhas. Porque eu não estou prestando atenção nesse chamado, nessa direção. Mateus 17, 21, está ainda tratando do embate de Jesus com o diabo. E isso parece indicar para nós a nossa dialética da vida. O que é isso, pastor? É aquilo que normalmente nós vamos viver. Tem alguém te resistindo no seu trabalho, sim ou não? Tem alguém te resistindo na sua sala de aula. Tem alguém te resistindo na sua casa. Alguém que eu falo espiritualmente falando. Então, Jesus ia começar o seu ministério. A primeira coisa que Jesus fez no seu ministério foi jejuar. A primeira. Depois, a primeira coisa, batizar e depois jejuar. Depois, ele é levado ao diabo para uma batalha. Isso significa que nós também seremos levados a essas batalhas. O diabo vai tentar te opor. Ele vai tentar te resistir. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas você já vai percebendo que volta e meia você está diante de uma guerra em que você precisa de se preparar. E Jesus, em Mateus 17, 21, diz assim, olha, esta espécie só sai pela oração e pelo
Jejum. Aqui é jejum associado à oração. E aqui eu percebo que espécie. Tem certas coisas que estão categorizadas nessa palavra espécie. Tanto de demônio quanto de resistência. Essa espécie de resistência, essa espécie de milagre, essa espécie de oposição, essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Passe agora aí alguns segundos pensando, o que não está andando na minha vida? Se eu pudesse estralar o dedo, eu queria mudar isso. Pode estar dentro dessa palavra espécie. Voltando um pouquinho mais, dentro dessa espécie está faltando o quê? Jejum associado à oração. Jejum associado à oração. E a palavra nos avisa em Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que me parece aqui é que tanto o que Jesus fez e o que nós estamos vivendo ser a mesma coisa. Nós estamos tendo vários embates com o diabo. Só que a gente não vê. Isso é invisível. Mas existe. É o que a palavra de Deus está atestando. E diante dessa luta espiritual que a gente não vê, que a gente não está travando, mas não sabe, nós precisamos de armas espirituais. 2 Coríntios 10,4 diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Todas as vezes que você emburrar, todas as vezes que você bater o pé, todas as vezes que você gritar, todas as vezes que você ameaçar, todas as vezes que você fizer um memorando, todas as vezes que você pedir demissão, todas as vezes que você tomar uma decisão humana, você não está lutando no ambiente espiritual. As armas espirituais são espirituais. Oração, meditação, leitura da palavra. Ao contrário, as armas espirituais que nós usamos são poderosas em quem? Em Deus, para destruir fortalezas. Amém até aqui? Estão gostando da pregação? Estão com fome? Não. A palavra de Deus alimenta. Amém? Agora, quando Jesus começou a andar sobre a terra, ele percebeu que a prática do jejum tinha sido ou esquecida ou adulterada. As duas coisas. Ou ninguém jejuava nada, ou jejuava de uma maneira meio esquisita. Jejuava sem propósito, jejuava sem sentido, e quando ele estava diante de alguns religiosos, olha só o que aconteceu. Preste atenção, Lucas 5,33. Eles disseram, os fariseus, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem, como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Que coisa, né? Os fariseus, os discípulos de João. Só os seus que não... Seus discípulos prestam não, Jesus. Sabe quantas vezes o fariseu jejuava por semana? Olha o barulho da moto. 2 vezes. Eles jejuavam toda terça e toda quinta. Toda terça, toda quinta. Esse das 6 horas. 6 horas num dia, às 6 da outra. 24 horas jejuando. Não jantava, só ia jantar no outro dia. Mas eles faziam isso para dizer que faziam isso. Para acusar quem não fazia. Para ficar medindo quem fazia e quem não fazia. Para enquadrar. Ó, vocês não estão jejuando não, hein? 2 vezes por semana. Aí, Jesus vai responder. Jesus não deixa fariseu sem resposta, amado. Pergunta a pessoa que está falando assim, tem um fariseu aí? Jesus não deixa fariseu sem resposta. Ele vai dizer assim, podem vocês fazer o convidado do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus está dizendo em outras palavras, está tendo uma festa aqui. Emanuel, Deus conosco, está na terra, está havendo um banquete espiritual, e nesse momento não é para jejuar. Eu sou aquele que decreta o jejum, sou aquele que diz quando é para ter, e sou aquele que diz quando não é para ter. Amém? 35, leia comigo. Mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado, bem forte junto comigo, naqueles dias jejuarão. E nós vivemos exatamente aqueles dias em que o noivo foi tirado.
O noivo vai se encontrar com a noiva nos ares, no arrebatamento. Maranata, ora vem o Senhor Jesus, e esse arrebatamento vai ser breve. Esperamos que essa igreja, que agora jejua, esteja ansiosamente preparado para o seu encontro, como alguém que jejua, fica ansiosamente preparado para que esse jejum termine. Nós estamos vivendo o jejum de Jesus, mas estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo nessa era, amém? Agora a Bíblia também nos ensina. Vocês disseram para mim que não era obrigatório jejuar, e Jesus está dizendo, os discípulos vão jejuar. E a Bíblia fala, através de Jesus, que nós devemos fazer muito mais do que os fariseus faziam. Tanto na oferta, quanto no jejum. Mateus 6,16, quando jejuarem. Presta atenção no quando. Ele não está dizendo se. Isso significa que quando você jejuar, não é se você jejuar, mas quando você jejuar, não mostre uma aparência triste como os hipócritas. Lá em Israel, eles tinham a mania de jejuar, rasgar as vestes, pegar a cinza da lenha, jogar sobre a cabeça, tá certo? E ficar em jejum. Os fariseus, eles rasgavam as vestes, pegavam a cinza, botavam na cabeça, pegavam o cabelo, deixavam assim meio desgranhado, e saíam andando, parecia um zumbi. Aí as pessoas olhavam para aquilo e falavam, onde vai esse Walking Dead? Onde é que vai isso, pelo amor de Deus? Não penteava o cabelo, não passava batom, não passava lá, nada. Aquele monstro andando na rua e todo mundo dizia, oh, fala comigo, oh, estão jejuando por mim. Que bênção. Hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Ponto. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Quem jejua para mostrar para os outros já recebeu a recompensa. Por isso que o jejum é secreto. Mas esse jejum de 21, você mostrou, chamou a igreja, chamou aqui na frente, porque esse era coletivo. Eu lhes digo, já receberam sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo. Lave o rosto. Passe batom. As mulheres. Amém? Arrume o cabelo. Os que têm. Tá certo? Passe perfume. Para que não pareça aos outros, use bala house. Chiclete. Pelo amor de Deus, ninguém quer sentir esse bafo de jiboia, de sucuri, quando chega perto de você. Irmão, paz do Senhor. Tudo bem? Amém. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E o seu pai que vê em secreto, leia comigo, o recompensará. Preste atenção, olha aqui para mim, todo mundo. Jejum traz recompensa. O mínimo, você vai ficar esbelto. O máximo, Deus está de olho no seu jejum para te recompensar. Para fazer você ter aquela vitória sobre o diabo que você não teve até então, você fazer esse jejum. Para você receber de Deus aquela promoção que você muitas vezes tentou e não conseguiu. Porque estava sendo impedido por seres espirituais. Agora, você vai entrar numa parte da mensagem aqui, e eu também, que é Deus dando uma dura. Da mesma forma que Jesus deu uma dura nos fariseus, Jesus vai dar uma dura sobre uma nação que estava jejuando. Preste atenção. Isaías 58, 3b. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. E exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Ele está dizendo assim, tem um tipo de jejum que ao invés de trazer o meu favor, traz a minha repreensão. E ele vai descrever por que ele não gosta daquele jejum. E eu quero que você preste atenção, porque pode ser que você nem jejue e talvez faça aquilo que ele também desagrada.
Talvez você jejue, mas continua fazendo o que lhe desagrada. Talvez você não faça nenhuma coisa nem outra. Agora, no mesmo texto, ele fala qual é o jejum que ele aceita. Preste atenção. Isaías 58:6. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. Esse é o jejum que Deus se agrada. E eu vou tratar de cada elemento desse jejum que agrada a Deus. Primeiro deles, soltar as correntes da injustiça. Repita, por favor. Soltar as correntes da injustiça. O jejum que Deus se agrada é soltar as correntes da injustiça. Isso é poético, tem um termo filosófico, justiça, tem um termo difícil, como uma figura de linguagem, soltar as correntes. Tem uma metáfora aí, soltar as correntes de injustiça. Pergunta a pessoa que está do seu lado assim, o que é isso, soltar as correntes da injustiça? Às vezes a gente não percebe, numa leitura em primeira instância, o que Deus está falando conosco. Mas injustiça você sabe o que é, porque você já passou por alguma injustiça, sim ou não? Já passou por uma injustiça? Você era o que mais trabalhava no escritório e quem foi mandado embora foi você. O outro que era bajulador ficou lá. Aquele que ficava para o chefe, trazia coisa para o chefe, não sei o quê, para o chefe ficou e você foi mandado embora. Injustiça ou não? Tá certo? Tá todo mundo na 90 milhas na 95 e o policial para um. Injustiça? Não. Má sorte. Ou Deus falando assim para você, pega exatamente aquele que eu quero tratar com ele. Aquele, daquela chapa. É igual o leão atrás da zebra, não é? O leão sai correndo atrás de 100 zebras. Aquele pega, meu amado. Soltar as correntes da injustiça. Isaías 58:4 diz assim: seu jejum termina em discussões, em rixas, em brigas, em socos brutais. São jejuns que a gente, no meio dele, a gente não espera Deus agir e a gente mesmo faz aquilo que era para Deus fazer. Só que quando a gente faz com a força do nosso braço, a pessoa reage a você. E há uma luta. Eu não estou usando arma espiritual. Por isso a resistência é toda no âmbito físico. Por isso que acaba em briga e injustiça. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Comece com arrependimento. O jejum que solta a corrente da injustiça é o jejum em que eu me quebranto, em que eu me humilho, que eu fico humilde, em que eu não quero impor a minha vontade. Salmo 69:10 diz assim: chorei em jejum e está a minha alma. Por que o jejum promove o choro ou o choro promove o jejum? Por que os dois juntos promovem algo muito próximo daquilo que Deus deseja? Porque Deus está perto de um coração quebrantado. A abstinência de alimentos vai te quebrantar naturalmente. Porque a fonte de energia que você produz quando você se alimenta vai ser retirada de você. Então a sua energia vai cair drasticamente. E no momento que a sua energia cai drasticamente, mostra diante de Deus e para você aprender sobre isso algo que eu chamo de estado humilde constante. É difícil, a não ser aqueles momentos que a raiva bate em você e você fica querendo rosnar. Quantos rosnaram aqui nesse jejum, por favor? Só a Nilka que levantou a mão. Fala assim, eu também rosnei, Nilka, fica tranquila. O contexto de Isaías mostrava um povo desobediente. Um povo obstinado, briguento. Que não estava nem aí para a justiça. Eles estavam a fim de impor sua vontade. Isaías 58:2 diz assim: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Eles parecem querer estar próximo de Deus, parecem querer mais de Deus, parecem ser uma nação que faz o que Deus quer, que o que é direito, mas esse jejum era mais para chegar aos olhos do mundo do que para chegar aos olhos de Deus.
Era muito mais para ser reconhecido como alguém que jejuava do que alguém que estava querendo, de fato, ouvir a Deus. É uma questão particular entre Deus e você, a questão do seu jejum. Nunca deve ser para as outras pessoas. Se uma pessoa não está disposta a entregar longos dias de jejum e oração, ele não deve jejuar. Em outras palavras, se eu for só me abster de alimentos, mas eu fico brigando. Se eu for só me abster de alimentos, mas eu não leio a palavra de Deus. Se eu for só me abster de alimentos, mas eu não oro. O jejum só funciona associado a todas estas práticas concomitantemente, ao mesmo tempo. Então, é obrigatório, sim, no jejum, orar, gastar tempo de oração. Já que você não vai comer, meu amado, fica fácil. Quanto tempo você demora comendo? Meia hora, 40 minutos. Come muito essa irmã. Meia hora comendo. É muita comida para comer meia hora. Aí o que acontece? Come com calma, né? Come com calma. Aí, mastiga 32 vezes. Quantas vezes tem que mastigar para ser bom? 22 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí meu filho vai dizer assim, come com a boca fechada. Esse período que você não se alimenta, ele tem que servir para alguma coisa. É um período ótimo para você fazer outra coisa. Meia hora é o que a nação americana, né, padroniza. Eu morei no Brasil, lá era 2 horas de almoço. Olha que beleza. Dava para ir para casa, almoçar, tirar um cochilo. Oh, saudade deste tempo. Já pensou? Que país é esse? Já dizia o filósofo. 2 horas de almoço. Quantos aqui tem 2 horas de almoço hoje? Ninguém. Vocês mudaram de país, já notou, não? Meia hora e o chefe fica lá assim, ó, cheio. Tem gente que está almoçando em cima da mesa do trabalho. Alô? Alô? Está almoçando, irmão? Tô, irmão? Então vai almoçar, pá, liguei na hora errada. Se não vier acompanhada desses exercícios, dessas disciplinas espirituais, na mesma proporção, o seu jejum é mera privação de alimentos, é só dieta. Então deve-se a jejuar com a mesma atitude como que se come. Qual é a atitude que se come? Agradecendo a Deus pelo alimento. Então, durante o jejum, tem que ter ação de graças. Assim como nos privamos de alimento para a glória de Deus, assim também nos devemos nos alimentar para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A segunda coisa que ele quer que você faça no jejum é desatar as cordas do jugo. Jugo é aquilo que se coloca no animal para ele carregar, é um negócio pesado. Está associado a um peso. Isaías 58, 3 diz assim, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Ao invés de fazer o que é do agrado de Deus, eles estão procurando agradar a si mesmos. É aquele jejum da ação e da reação. A ação, eu jejuo, a reação é você me abençoa. Esse jejum da ação e da reação, não é? Que ele é um relacionamento de troca lá, toma lá da cá, ele não funciona. Não adianta que o jejum não vai torcer o braço de Deus. Quem muda no jejum é você. Deus continua o mesmo, do começo até o fim. Ele não muda 1 centímetro ou 1 côvado, nada, porque você está jejuando. Agora, quem muda durante o jejum, você muda. Em todos os aspectos você muda. O jejum disciplina o corpo, tornando um instrumento útil a Deus. Então, o verdadeiro jejum, ele exercita o domínio da carne. Se você não tratar a sua carne, ela tem apetites poderosíssimos. Os 2 maiores apetites que o ser humano tem é o de comida e o de sexo. Os 2 maiores. Quando você tira o da comida, você está dizendo para o mundo espiritual, para Deus e para todo mundo, dizendo assim, meu apetite maior agora não são esses 2. Meu maior apetite nesse momento é o de Deus. Jejum é fome de Deus. Eu estou dizendo para Deus assim, eu tenho fome de Ti. Eu tenho sede de Ti, me alimenta. E é isso que eu aprendo quando eu solto as cordas do jugo. Eu tiro aquilo que põe peso na minha vida e transfiro o peso para Deus. Terceira coisa é pôr em liberdade os oprimidos. Por isso que eu chamei esse jejum que promove compaixão.
Isaías 58:6 diz assim: e exploram seus empregados. Ah, pastor, eu não tenho empregado. Aliás, eu sou empregado lá em casa. Ah, é? Você não tem empregado, querido? Então preste atenção na palavra oprimido. Porque você oprime pessoas às vezes. Porque eu oprimo pessoas às vezes. Porque nós oprimimos pessoas às vezes. Ainda que nós não tenhamos funcionários, nós temos alguém dentro da nossa casa que a gente exerce, ao invés da graça, da compaixão, a gente exerce a opressão. Por conta de vários motivos. Financeiros, a maioria deles. Você gastou demais. Você ganha pouco. Você não sei o quê. Você é um descontrolado. E aí eu exerço uma opressão. Você precisa arrumar um trabalho. Você precisa arrumar outro trabalho. Você precisa arrumar outro trabalho. Opressão. Opressão. Nós oprimimos os nossos familiares. Nós oprimimos as nossas esposas. Nós oprimimos os nossos funcionários também quando nós os temos. Para produção, ficamos paranoicos diante da opressividade que às vezes a gente manifesta. Quantos chefes eu escuto dos seus funcionários? Caramba, ele é muito chato. Por quê? Porque ele oprime. E da mesma forma que oprime lá, oprime cá. Da mesma forma que oprime cá, oprime lá. E Deus está falando, não tem jejum que funcione enquanto você não pôr em liberdade os oprimidos. Coloque em liberdade os seus filhos. Não, pastor, se eu fizer isso, eles tomam conta da minha casa. Eu não estou falando de libertinagem, é diferente, entenda. Entenda. Quantos de nós vivemos sob o jugo da opressão? Da opressão que é imposta pelo mundo. Não tem jejum, enquanto a gente não põe em liberdade as pessoas que estão próximas de nós. Romper o jugo. Todo o jugo. Deus atende a oração que fazemos levando em consideração a necessidade e a nossa fé, e não os nossos sacrifícios religiosos. Presta atenção. Existe uma galera que fala assim, tem que ordenar a Deus que Ele faz. Ei. Presta atenção. Deus é Deus. Você não vai fazer o jejum para torcer o braço de Deus, amém? Está escrito aqui de acordo com a sua palavra. Cuidado com essa atitude. Você pode até mencionar. Mas a atitude é de alguém que faz uma oração com fé. E não uma oração como alguém que, por causa do sacrifício, diz para Deus, agora vai. Tem muita gente que entra num jejum desses para que Deus cure o seu filho. Mas lembre, Deus é soberano. Se Ele quiser curar, cura. Se Ele quiser levar, Ele leva. Então, cuidado com o jejum que não tem esse princípio. Marcos 11:24 diz assim, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Eu entro no jejum com fé. É a fé que move o coração de Deus e não o jejum. Amém? Mas associado à fé é um instrumento poderoso porque ele te humilha. Ele faz você quebrantar. Quinta coisa, partilhar comida, abrigo, vestimenta e não recusar ajuda. Por isso que eu chamei esse jejum de compaixão. Porque ele, ao invés de se abster do alimento somente, ele vai produzir o compartilhar de alimentos. Ou seja, tem momentos que eu estou jejuando ainda que eu esteja comendo. Porque eu estou compartilhando meu alimento com o outro. Olha só, a porção do meu alimento vai diminuir, porque eu estou partilhando com o outro, não vai? Deus considera isso jejum. Tem jejuns que você faz, que para Deus é jejum, e que você nem sabe que você está jejuando. Nem você percebeu. Mas Ele percebeu. E quando Ele percebe o seu jejum, sabe o que Ele faz? Ele te presenteia, te recompensa. Isaías 58:7, quero que você leia comigo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo. Mais uma vez, eu quero que você leia esse versículo mais uma vez. Quando você vê a igreja em jejuns, quando você vê a igreja em campanhas de oração, começando o ano com esse propósito, quando você vê a igreja indo para o Haiti, como foi o ano passado, e está indo de novo,
E está sendo dito para a gente o seguinte: vocês podem participar ainda mais nesse orfanato do Haiti, na medida que vocês tiverem possibilidades. Então, nós estamos orando sobre isso. Quando a gente faz todas essas coisas, a gente está jejuando. Eu espero que com essa mensagem você amplie a sua visão sobre o jejum. Que você entenda o que Deus quer e o que Deus não quer que a gente faça em períodos de jejum e oração. E também que você saiba que Deus deseja que a gente passe por esses momentos. E nunca esquecer que o jejum promove compaixão. O jejum que promove compaixão fornece pão, casa, roupa e comunhão. Mais uma vez, o jejum que promove compaixão fornece pão. De novo, pão, casa, roupa e comunhão. De novo? Sabe o que acontece quando uma igreja jejua dessa forma? Sabe o que acontece quando você jejua dessa forma? Preste atenção. Isaías 58 diz assim, ó. Cadê o Ranieri? Ranieri, você está aí? Eu quero que só você leia essa primeira parte do versículo. Aonde? Olha, aonde? Pode ser aqui, amados. Aqui, de preferência hoje. Até a vírgula. Não. Não. É só o aí sim. Aí sim. Não. Assim, eu vou te ensinar a ler, tá? Presta atenção. Aí sim. Aê, bonecão. Aí sim. Quantos conhecem o Ranieri aí? Ele está meio distraído hoje, não sei onde é que ele estava. Ele está com o headphone ali e tal. Mas o bonecão, ele volta e meia e fala assim, aí sim, hein? Né, Daniel? Você já ouviu ele 200 mil vezes, né? Daniel, de conviver com ele, já está aí, tá me falando assim, aí sim, viu, Luba? Aí sim. Mais uma vez, igual o bonecão fala, aí sim, hein? A sua luz irromperá. Eu gosto dessa palavra. Irromper, começa devagar, mas chega uma hora, começa aquele arrebol, o lusco-fusco do nascer do sol, aqueles fachos de luz, aquelas centelhas de luminosidade, aquela luz meio lilás, outra meio laranja, mas de repente o sol faz assim, ó, pá! Ainda pode olhar para ele nesse momento, porque ele está um tanto quanto esfogueado, longe. Você pode olhar para o sol quando ele está nascendo. Mas a Bíblia diz que a luz vai irromper como a alvorada. E prontamente, olha que jejum maravilhoso, surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Eu posso ouvir um glória a Deus com palma por Jesus, aleluia. Um jejum que promove luz. O irromper da luminosidade plena. A Bíblia diz que o sol é trevas perto da luz do nosso Deus. Imagina a grandiosidade desse Deus. O sol, repita, o sol é trevas perto da luz, foge o nosso entendimento. Mas essa luz vai romper. E de repente, a sua luz, prontamente a sua cura chegará. O que a luz irrompe? Quando a luz irrompe, toda a treva, até a luz mais fraca, vai embora. Tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que não presta, toda a sujeira passa a ser perceptível. Você vai limpar sua casa? Não faça como alguns que eu conheço, que varrem com a cortina fechada, com a luz apagada, porque é muito mais fácil limpar sob essas condições. Você faz assim com a vassoura e fala, ó, ficou um espetáculo. Mas quando a luz irrompe, você vai olhar para o canto do rodapé, aí você vai dizer, ó, quem sujou isso? É porque a luz irrompeu. Quando a luz irrompe, toda a sujeira aparece. E quando a luz de Deus entra,
a sujeira sai. E o poderoso Espírito de Deus explode, manifesta dentro de você. Por que não fez isso ainda? Porque você talvez precise abrir a cortina, abrir a janela da alma, deixar a luz de Deus entrar, praticar as disciplinas espirituais como elas devem ser praticadas e não negligenciá-las. Tem gente que 20 anos é cristão e nunca fez um jejum. Está limpando com a cortina fechada, amado. Não consegue abrir. Tem que experimentar a prática religiosa como Deus determina. Foi isso que Daniel fez. Disse, me dá aí só legumes aí para você ver. Faça uma experiência. E no final dos 10 dias, quando eles olharam para Daniel, ele estava 10 vezes melhor do que todos os outros. Sabe o que ele fez? Ele passou a dar legume para todo mundo. Por causa desse entendimento que a palavra de Deus traz quando a luz irrompe na sua vida. E a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 cada vez mais, até ser dia perfeito. Quantos querem essa luz? E aí vai surgir a cura. Porque Deus é Jeová Rafá, amados. Ele tem prazer em nos curar. Ele já disse que em Jesus todas as nossas enfermidades já foram curadas. E a impiedade que fazia... Porque muitas das nossas enfermidades, elas são advindas de pecado, e são advindas de mundo espiritual, e são advindas do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, da nossa falta de exercício. Só que quando eu entro nesse processo de desintoxicação espiritual, de disciplina, Jeová Rafá se levanta e nós somos curados. E a impiedade, todo o pecado é apagado. O jejum, ele perdoa pecados. Ele cura a alma de gente que oprime. Então, de uma certa forma, ele nos livra de pecar. Uma coisa boa para você fazer jejum. Jejum de pecar. Fale, o ano inteiro, eu não vou pecar nessa área nesse ano. É um jejum. É uma abstinência de pecado. E quando a justiça de Deus entra na nossa vida, através da sua retidão, ele está dizendo assim, a sua retidão, no ponto 3, irá diante de você. Você sabia que a sua fama chega antes de você em qualquer lugar? Sabia que a sua fama te precede? Fulano de tal vai chegar. Aí a gente traz o conceito de quem está chegando. Sabia disso, não? Se for alguém chato. E lá vem o chato do fulano de tal. Precisa fazer um jejum para tirar a chatice. Né? Lá vem o cara legal, chega também, graças a Deus. Agora, quando eu não percebo isso, o que a Bíblia está dizendo é que a minha retidão irá diante de você. Retidão significa justiça. Você vai ser reconhecido como alguém que tem um padrão justo. Isso chega diante também. Chega diante das nossas palavras. Chega diante da nossa atitude. Chega diante de qualquer coisa. Quarta coisa, a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Imagina alguém chegando, passou pela porta, e o que entra depois dele é a glória do Senhor. Diga assim, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Isso é possível. Eu quero te dar uma boa notícia. Houveram pessoas, e existem pessoas hoje, que quando eles passam, eles deixam um rastro do poder de Deus. Porque os sinais vão acontecendo junto com o que ele faz. Porque quando ele ora, Deus responde as suas orações. Porque a atmosfera que ele gera quando ele chega em algum lugar é a atmosfera de alguém que tem o bom perfume de Cristo. Que é alguém que é ungido, que é alguém que quando você encosta, chega perto ou toca, você percebe, aí está um homem, uma mulher de Deus. E o resultado dessa vida são sinais extraordinários. A glória do Senhor, Marcos 16, 17 diz assim, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Esse tipo de gente entrou na presença de Deus com orações, com jejuns, com leitura da palavra, com ministérios, e quando eles fazem qualquer coisa, é natural para eles que o resultado seja esse. É natural. Eu me lembro uma vez que eu fui visitar uma mulher no hospital, ela estava no leito de morte, ela ia morrer. E eu fiz uma oração, amados, eu vou dizer que para vocês naquele dia, eu não fiz aquelas orações mais pentecostais que eu costumo fazer, de levantar o pé, né, de cuspir em cima da pessoa, de tanta, né? Eu fiz uma oração ali, calmo e tal, e fui embora.
Depois ela falou assim, que foi aquele moço, ela estava muito mal já, tomando morfina, um monte de coisa. Quem é aquele moço que veio orar por mim? Não consegui olhar para o olho dele porque tinha fogo. E eu fui no elevador e falei assim, oh Deus, que oração mais xoxa que eu fiz. Eu nem cuspi na irmã. Eu saí chateado com a oração. Mas o resultado, eu não esperava. Não esperava. Depois nós batizamos ela saiu de lá. Morreu pouco tempo depois. Esse foi o primeiro mês que eu fui fazer um serviço fúnebre. Mas eu fui impactado no sentido do resultado, e não no sentido da forma. E não no sentido. Às vezes você grita, você esperneia, você fala, sai. Chega irmãozinho que não faz nada disso. Ah, sai daí, Jesus. Sai daí, mãe. Pronto. Eu não vejo Jesus fazendo longas orações na Bíblia. Ele só dizia, você quer ser curado? Quero. Então vai. Foi. Já foi. Você quer ser... Quando os discípulos desceram do monte, Pedro, Tiago e João, com Jesus, foi o contexto daquele versículo que eu falei sobre as pessoas falarem, essa casta de demônios, Jesus falou, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Os discípulos não puderam com aquele demônio. Eles tentaram expulsar, mas não conseguiram. Eu aprendo nesse contexto que certas castas só saem com jejum e oração. Mas eu aprendo também a reprimenda que Jesus deu aos seus discípulos, dizendo assim, falta fé para vocês. Falta exercer aquilo que vocês estão vivendo e aprendendo na dimensão daquilo que Deus quer que vocês façam como se já tivesse acontecido. E isso vem como resultado de alguém que pratica essa disciplina. Eu louvo a Deus, porque nós estamos diante de um ano, 2015, está começando o mês, está terminando o mês, e nós temos um ano inteiro que nós já semeamos oração sobre este ano, jejum sobre este ano, tema sobre este ano, e eu creio num ano maravilhoso para essa igreja. E eu creio, declaro sobre a minha vida e a sua vida que nós vamos viver novas possibilidades, novos resultados. Nós estamos diante de um momento que a igreja vai expandir. Ontem eu estava com o pessoal, uma planta, e a gente já dividindo as salas ali do lado. A igreja vai crescer, mas a responsabilidade vai aumentar. Que a gente nunca perca no foco de que certas disciplinas nós devemos incorporá-las na nossa vida, sempre, quando e toda vez que o Senhor nos ordenar. Você jejuou comigo 21 dias agora, mas eu já escutei gente dizendo assim, eu vou fazer um outro secreto. Amém? Faça. Talvez eu possa fazer de um dia, como a de Israel, eu possa fazer de 3 dias, como fez Esther, como fez Nínive. Talvez eu faça 7 dias, como fez Davi. Talvez eu jejue por conta de um grave risco de vida. Talvez eu faça um jejum de intercessão pelo meu casamento. Talvez eu faça um jejum sobre tudo aquilo que eu aprendi hoje, que funciona. Mas que eu nunca me esqueça que o jejum que agrada a Deus é o jejum que se compadece. É o jejum que vai na casa e pergunta, você está precisando de alguma coisa? Eu fiquei sabendo que você está com dificuldade. Eu não tenho muito não. Tenho muito não, mas o que eu tenho está aqui, ó. Vai lá. Eu fiquei sabendo que a sua luz foi cortada. Eu não tenho muito não, mas eu vim aqui pagar a sua luz. Eu vim aqui fazer uma compra para você. Eu não tenho muito não, mas eu consigo ir para o Haiti e levar lá uma alegria para aqueles meninos. Eu não tenho muito não, mas eu não posso ir, mas eu dou uma oferta, leva lá para mim. Eu não tenho muito não, mas eu vou parar de oprimir quem eu oprimo. Eu não tenho muito não, mas eu vou tirar do jugo, vou tirar o jugo que oprime as pessoas. Vão ficar de pé. Esse capítulo 58 não parou aqui, eu não esgotei o assunto, claro. Mas eu preciso acabar o culto. Até porque o jejum, quero declarar que ele acaba hoje, agora. Amém? Não, pastor, eu quero terminar à meia-noite de hoje. Fica à vontade. Mas no meu coração, o Espírito Santo está dizendo assim, feito está. Você está liberado. O que você tinha que alcançar, você já alcançou. O que você tinha que receber, você já recebeu. E o que tinha que aprender, na dimensão que você consegue aprender, você já aprendeu. Mas eu não terminei o capítulo, não.
Isaías 58:9 diz assim: aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, socorro! E Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria, você beneficiar os famintos. Presta atenção nisso, amado. Eu só vou conseguir beneficiar os famintos, isso é jejum para Deus, quando eu tirar alguma coisa de mim. Às vezes a gente tem tanto dinheiro para fazer tantas coisas, mas a gente não tem dinheiro para ajudar as pessoas, porque a gente não entendeu a renúncia própria. Quando pela renúncia própria, ao invés de comprar aquele jogo, fazer aquele jantar, fazer aquela viagem dispendiosa, eu renuncio isso. E eu beneficio um faminto. E satisfazer os anseios dos aflitos. Às vezes tudo que a pessoa precisa é de uma companhia. Tudo que ela precisa é que você vá lá e faça uma oração por ela. Porque ela está se sentindo só, porque ela está se sentindo abandonada, porque ela está se sentindo insegura. Ela até tem dinheiro, mas ela não tem companhia. Mas com renúncia própria você satisfazer os anseios dos aflitos, então a luz, sua luz, despontará nas trevas. É Deus usando a luz dele como Ele ilumina a lua. E você já viu uma noite de lua cheia, como é maravilhoso. Ela está refletindo a luz do sol, mas é tão forte que em alguns momentos você nem precisa de farol, de tão claro é a lua. Ela não tem luz própria, porém ela tem luz. Ela vai despontar nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Baixe sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero declarar, Senhor Deus, que nós entendemos hoje como igreja, e nós nos dispomos como igreja a jejuar todos esses dias, entendendo que não é só abstinência de alimentos que o Senhor deseja. O que o Senhor deseja é que a gente tire o dedo acusador, a falsidade no falar, que a gente com renúncia própria beneficie os famintos, que a gente satisfaça o anseio dos aflitos, porque o Senhor está nos prometendo, e nós cremos na sua palavra, que a nossa luz despontará, que a nossa treva vai desaparecer, e a noite será como meio-dia. Eu não sei o que o meu irmão passa, eu não sei o que está acontecendo no seu coração, quais são os pedidos que ele colocou nessa caixinha. O que eu sei é que nós precisamos de Ti desesperadamente. Nós temos sede e fome de Ti. E nós declaramos no nome de Jesus, ó Pai, que essas palavras proféticas se cumpram indiscriminadamente no meio da igreja. Que essa igreja seja conhecida, Deus, como a igreja de milagres. Que essa igreja seja conhecida como o forte mover de Deus. Que essa igreja seja conhecida como a igreja que tem fome e sede do Espírito Santo em plena liberdade, agindo em nosso meio. Que essa igreja seja conhecida, Deus, como um centro, uma fonte a jorrar da compaixão que um jejum promove na igreja quando sendo feita da maneira correta. Nós recebemos agora, Deus, em nome de Jesus, essa carga de compaixão. Nós recebemos agora esse jugo de amor. Nós recebemos agora, Senhor, a retidão como sendo a nossa bandeira, aquilo que chega na frente. E nós recebemos a glória do Senhor como a nossa retaguarda. Nós declaramos sobre este lugar, ó Deus, toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, para uma igreja que não procrastina, numa igreja que está atenta aos princípios que o Senhor tem estabelecido, que está atenta à sua convocação. Convoque um jejum, ajunte a nação e declare: eu vou mover naquele lugar. Eu vou quebrar os corações duros. Eu só vou salvar os perdidos. Eu vou curar os enfermos. Eu vou expulsar os demônios. Quando a igreja se coloca na condição de receber,
na condição de dar, na condição que é completa em si mesma, porque o Senhor trouxe sobre nós os princípios que verdadeiramente o agradam e retirou de nós aquilo que nós fazemos que não o agrada. Nós dizemos amém. Nós dizemos amém. E nós dizemos amém. Louve ao Senhor nesse momento.